O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, introdução, primeira parte, item 15. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão alguns dos que se entregaram a estes estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. A maioria das pessoas não quer entender os porquês das coisas. Eles simplesmente taxam. E ao taxarem as situações do jeito deles, da forma com que eles querem, na maioria das vezes a gente sai perdendo a informação mais importante. Então, por que algumas pessoas ficaram desajustados da razão? Porque começaram a estudar a doutrina espírita. Tem um motivo, tem uma razão de ser. E qual o motivo e qual a razão de ser? Como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de pesquisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e dos outros têm produzido? A forma com que você vai estudar, não importa o que você vai estudar, vai te trazer problema. Não só o Espiritismo pode causar isso, mas qualquer outro estudo que você vai fazer. Então nós temos que ter a sensatez. Lembrando que a homeopatia esclarece que só fica louco quem tem o etismo exacerbado, ou já teve sífilis alguma vez, ou tem as intoxicações que caracterizam a pessoa como tendo uma sífilis latente. Porque existem metais pesados, existem substâncias químicas que, ao intoxicar a pessoa, dá a ela características como se ela tivesse tido sífilis. Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova disso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos de ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Então, não usou direito, abusou daquilo que você estava fazendo, você vai ter as consequências do seu abuso, vai ter as consequências do mau uso do que você está fazendo. Em tudo é assim. Mas, por ser haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como homem, um mártir do trabalho. O espírito é aquele que orienta nossos trabalhos. O espírito é aquele que vai conduzir nosso corpo físico em condições normais e nos dar discernimento, compreensão para seguirmos os nossos caminhos evolutivos. À medida que a gente vai passando por essas condições, à medida que a gente vai seguindo por esses caminhos de autoaperfeiçoamento, de automelhoria, a gente então vai construindo os nossos amanhãs dentro de todo esse potencial que nós carregamos conosco. Portanto, o espírito jamais vai ser atingido por ações, por excesso de estudo, por qualquer situação assim. O que vai ocorrer é uma deficiência no corpo físico faz com que o espírito perca o controle sobre este corpo físico. E aí vem todos os disparates que a gente vê por aí, todas as ações malbaratadas que a gente vê. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. E essa predisposição orgânica é a sífilis ou intoxicações tais quais uma pessoa já tivesse tido sífilis. À medida que a gente entende isso, à medida que a gente compreende essa parte, fica mais fácil da gente poder lidar com as situações adversas, fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo conosco e com o outro. E também as possibilidades de tratamento, porque muitas delas, no início, é fácil de reverter. E além disso, quando entra esse fator adoecimento,
entra também o fator obsessão. Os espíritos só podem nos atingir se nós oferecermos determinadas condições a eles. E a doença, algumas delas, fornece condições para a espiritualidade inferior se intrometerem nas nossas ações diárias da nossa vida. E, por outro lado, algumas outras doenças fazem com que a gente fique mais introspectivo, a gente comece a sintonizar com os bons, saindo daquele padrão vibratório de descompensação que estávamos antes. Dada a predisposição para a loucura, ela tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. Então, se você deixar se levar por uma monoideia, você acaba ficando monoideico. E a sociedade não aceita uma pessoa monoideica, vai taxá-lo de louco, até que você volte a saber observar tudo à sua volta, sem o prisma, sem a conotação do seu fanatismo interior, que vai te conduzir a um processo de loucura. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita ou seria sob outra forma, de acordo com a circunstância. Então, de acordo com as características íntimas da pessoa que se tornou louca, ela se tornaria louca em qualquer outro segmento religioso, filosófico ou científico, porque o seu cérebro, a partir daquele momento, já não funcionaria, já não discerniria mais. Então, antes de acusar, vamos refletir. E além do mais, quantas pessoas foram curadas da loucura porque tratou sua obsessão? Então, é um caminho de mão dupla também. Digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e até mesmo um curativo de certas loucuras, desde que seja bem compreendido. Então, a doutrina espírita ela veio para nos ajudar, veio para nos auxiliar, veio para nos dar um aporte daquilo que nós precisamos fazer na nossa existência. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, deve contar-se as decepções, os infortúnios, as feições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Decepções, infortúnios, afeições contrariadas levam as pessoas a suicidar. Aí a pessoa fala porque era espírita, porque já que ele era espírita, passou por uma situação dessa, embora é incomum o espírita suicidar. Mas existe quem suicida, e sendo espírita. Porque a predisposição ao suicídio é quando a pessoa está contaminada por ouro. Então precisamos entender isso, precisamos compreender essas situações. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Ninguém quer os incidentes desagradáveis, mas se eles acontecerem, vamos respeitá-los, vamos entendê-los. Então, quando você realmente se reveste de todo o conhecimento espírita, qualquer situação que acontece aqui nessa vida faz parte do seu processo de crescimento, faz parte do seu processo de autoaprimoramento. E isso tudo te leva a crescer, aprimorar e transformar os seus sentimentos em coisas úteis e agradáveis que te façam fazer-se melhor para uma manhã de luz. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se as sofrer, sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. E aqui está a chave. Se a gente é afetado por alguma emoção, por mais medíocre que essa emoção seja,
saibamos suportar. E as amarguras da vida são provas úteis para que a gente se adiante moralmente, para que a gente possa crescer em espírito. Se a gente sofre essas consequências sem murmurar, estamos nos aperfeiçoando, estamos nos melhorando. Portanto, todas as nossas ações sofridas de revés, que venham nos fazer sofrer, que venham nos fazer passar por certas situações desagradáveis, levam-nos a crescer e aprimorar, se soubermos colocar em prática os ensinamentos divinos, se soubermos colocar em prática os ensinamentos do amor e aceitarmos as situações com respeito e sem murmuração. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de sua causa permanente de loucura e suicídio. Então, tudo aquilo que a gente vem a fazer, tudo aquilo que a gente vem a realizar, a gente tem que entender que são formas da gente aprender a evoluir, a passarmos por experiências necessárias, a certas tomadas de consciência para crescermos. Então, observemos. A nossa convicção de que a vida não se termina aqui no túmulo, que a vida não é só matéria, que muito mais no mundo espiritual, e que nós precisamos vivenciar bem a vida do mundo espiritual, vai nos dar condições de trabalharmos mais intimamente para aperfeiçoarmos, para crescermos e alcançarmos a plenitude que precisamos. Portanto, as causas de loucura e suicídio serão trabalhadas no íntimo de um espírita muito mais fácil do que de pessoas que não têm conhecimento espírita, porque o espiritismo nos mostra a importância da resignação, a importância do aprimoramento nosso frente ao dia a dia. As outras religiões ensinam também? Sim, ensinam. Mas a doutrina espírita ensina com a lógica transcendente. Com a lógica que nos leva a refletir sobre as nossas possibilidades, sobre as nossas condições e assim podermos crescer para Deus no aperfeiçoamento de nossas almas tão necessitadas de luz. Conheça também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam. Qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias e que esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Tanto que a cifra muito considerável já ascende aos números dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Então, a questão do suicídio, as comunicações espíritas nos mostram o sofrimento dos espíritos em determinadas situações e a forma com que eles são tratados, com que eles precisam passar por determinados aprimoramentos e aperfeiçoamentos para serem melhores, para se tornarem espíritos melhores e para tratarem-se a si mesmo. Porque o suicida sofre, no mundo espiritual, todas as consequências da morte do suicídio, com raras exceções, mas o normal é passar por atrozes sofrimentos até um despertar e vir uma reencarnação completista ou reparadora, ou seja, o tempo que faltava, você vai reencarnar para vivenciar aquele tempo, só que com as limitações impostas pelo suicídio. Assim ocorre na maioria dos suicidas. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram dos incrédulos, desejando-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então, aqueles que gostam de rir do Espiritismo, deixe que eles fiquem lá com os incrédulos, mas vamos atender aqueles que estão desejosos de receber a consolação espírita, desejosos de receber as bênçãos que a doutrina espírita traz, mostrando-nos a profundeza das relações do homem aqui na Terra com os espíritos e dos espíritos com os homens e as consequências das nossas atos aqui na Terra no mundo dos espíritos e também, logicamente, a consequência dos nossos atos no mundo dos espíritos em futuras encarnações na Terra. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não tem feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavorosos se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. Chega a ser crueldade, né?
Já percebe que a pessoa é medrosa, que a pessoa já tem medo, começa a instigar-lhe o pavor do diabo, o pavor e o medo ferrenho do que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo, ao invés de ensinar que Deus pode conduzir a nossa vida, que Deus pode mostrar-nos os caminhos do bem, Deus pode nos mostrar o caminho da redenção. Porque quanto mais pavoroso for o diabo, mais as pessoas tendem a ficar desequilibradas mentalmente, porque se elas forem muito ingênuas, muito despreparadas para essa pressão psicológica, elas passam a acreditar de uma forma descompensada, de uma forma errada, de uma forma que vai trazer problemas para elas próprias ao longo da existência. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Então, as pessoas com muito medo acabavam entrando em processos até mesmo epiléticos por causa... A gente sabe hoje que a epilepsia tem um grande fator que é a ação dos espíritos, mas intimamente a pessoa tinha muito medo. Então, aquele medo fazia com que, por ser uma pessoa mais sensível, ela passasse a desenvolver problemas de saúde bem complicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então, para sairmos de determinados processos, para mudarmos determinadas posições, para tomarmos atitudes compatíveis com o nosso processo evolutivo, de nos fazermos melhores, então nós temos que tornar a nossa caminhada mais saudável, ensinando as pessoas a viverem de uma forma saudável, com consciência de responsabilidade. Então, se eduque uma criança no caminho que ela deve seguir e ela nunca se desviará dele. Assim como tem no provérbio, Kardec mostra-nos que ao mostrarmos as responsabilidades espíritas para uma criança, ela então saberá agir com mais coerência, com mais responsabilidade, com mais amor frente à vida, frente aos fatos que a vida traz para nós. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar nos envolvendo, fortalecendo nossos corações para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz.